hábito constante. Ou seja, Paulo está chamando os Gálatas a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Não é simplesmente 2 horas de culto, não é simplesmente ser guiado pelo Espírito quando eu dobro o meu joelho, ou o fato apenas de eu carregar uma Bíblia debaixo do braço. Andar no Espírito significa que todas as minhas ações precisam ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo ele começa fazendo essa exortação, e ele começa a fazer um paralelo entre a carne e o Espírito. E se você ler o capítulo 5, desde o versículo 16, você vai ver que Paulo ele está relatando, Paulo ele está chamando a atenção dos Gálatas para o fato de nós termos uma natureza pecaminosa, carnal. E Paulo diz que o Espírito ele combate contra a carne, e a carne contra o Espírito. Ou seja, dentro de nós temos a velha natureza, a natureza caída, pecaminosa por causa do pecado, e o Espírito que combate contra a nossa carne. O que isso significa? Significa, como Paulo diz, por exemplo, que o bem que ele quer ele não faz, mas o mal que ele não quer ele acaba fazendo. Paulo não está dizendo que ele era uma pessoa que só fazia maldade, que ele planejava fazer tudo bom e no final ele fazia tudo mal. Paulo está dizendo que a carne dele desejava fazer o que era mal. Nós nascemos debaixo do pecado, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 3. Todos estão debaixo do pecado e destituídos foram da glória de Deus. Então a nossa natureza carnal, ela é mal, ela deseja o que é mal, ela é caída, ela é pecaminosa. E Paulo está mostrando isso para os Gálatas, mostrando para os Gálatas que quando o Espírito Santo habita em nós, e nós damos lugar para o Espírito Santo, para ele dirigir nossa vida, para ele nos guiar, então é gerado em nós o fruto do Espírito. Antes de falar do fruto do Espírito, é interessante que ele vai falar primeiro das obras da carne. Ele fala de 2 coisas que é produzida. Uma sou eu que produzo, são as obras da minha carne. As obras da carne são más. E ele dá uma lista de coisas aqui que são as obras da carne. E outra coisa interessante é que as obras da carne, a lista das obras da carne, que começa no versículo 19 e vai até o versículo 21, são 3 versículos falando das obras da carne. Ele cita mais coisas nas obras da carne do que ele lista no fruto do Espírito. E pior, ele termina dizendo que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, as obras pecaminosas que o meu velho homem, que a minha carne deseja, quando eu tenho uma vida guiada pela minha carne, quando eu faço aquilo que é o contrário da vontade de Deus, quando eu tenho uma vida mergulhada na iniquidade, mergulhada no pecado, eu não vou herdar o reino de Deus. Em paralelo a isso, ele fala do fruto do Espírito. Significa então dizer que quando em mim é gerado o fruto do Espírito, quando eu produzo obras da carne, eu não herdarei o reino de Deus. Se eu tenho em mim o fruto que é produzido pelo Espírito, eu vou herdar o reino de Deus. Então o fruto do Espírito, ele te prepara, ele te capacita espiritualmente, prepara, melhor dizendo, ele te ajuda a viver uma vida cristã. E eu quero falar um pouco com você sobre isso. Eu ouvi uma reflexão de N.T. White, o nome do rapaz. Ele dizia que no Natal ele caminhando na cidade dele, e ele olhava pelas lojas, pela cidade, e ele achava lindo aqueles enfeites. Quando ele olhava nas vitrines das lojas, eles viam as árvores de Natal, ele via tão enfeitada, tão bonita, tão colorida, com todos aqueles enfeites, toda brilhante, toda bonita. Só que depois de um mês, quando ele passava por aquele mesmo lugar, tudo aquilo estava sendo desarmado, ou já estava desarmado, já estavam nas caixas, ou alguns eram jogados fora.
E ele, usando esse exemplo na vida dele pessoal, ele diz assim: o Espírito Santo mostrou para ele quando ele passava debaixo de um pomar. As árvores não eram tão agradáveis, as árvores não eram tão bonitas, o chão estava sujo com as folhas da árvore, mas quando ele olhava, ele enxergava frutos daquelas árvores. E ele então mostra que a beleza daquelas árvores de Natal eram bonitas, porém não eram verdadeiras. Era estereótipo. Porém, as árvores que frutificaram não eram tão agradáveis ao olhar, mas geravam, produziam frutos, e frutos que iam dar ano após ano. E ele faz uma pergunta a essa reflexão: qual era o melhor? E eu faço uma pergunta para a gente hoje, não precisa de você responder, responda para si: como nós estamos? Será que no exterior nós estamos assim como essas árvores que aparentam? Ou será que no nosso interior nós estamos gerando frutos para o Espírito Santo? Eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 3. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Então essa ferramenta que é a palavra de Deus, ela nos limpa para que o Espírito Santo produza fruto em nós. Ele nos chamou para darmos fruto. O Espírito Santo, ele tem algumas funções na vida do homem, na vida do pecador. Sabia? Mas você está dizendo que o Espírito Santo ele age na vida do pecador? João capítulo 16, versículo 8 diz que ele convence o homem do pecado. Se você está aqui hoje, foi porque o Espírito Santo agiu em você. Ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ele regenera o homem. Jesus conversando com Nicodemos, ele diz, ele chama essa regeneração de novo nascimento. Então o Espírito Santo ele nos regenera, ele nos faz nascer no Espírito. O Espírito Santo ele habita naquele que já é regenerado. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templos do Espírito. Ele faz morada em nós. O Espírito Santo ele dá testemunho da nossa salvação. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito nos santifica. O Espírito nos ajuda a vencer o pecado. O Espírito de Deus nos cela. Ele intercede, ele guia, ele consola. O Espírito nos capacita, distribuindo dons para a igreja. E o Espírito ele gera o fruto do Espírito. Eu já quero chamar a sua atenção para isso. Não são os frutos, é o fruto do Espírito. O fruto porque ele não do Espírito, porque ele não é produzido por nós, ele é produzido pelo Espírito Santo. O fruto no singular, porque não tem como você ter uma coisa e não ter outra. A imagem está aqui. Eu escolhi um fruto para botar na imagem. Qual o fruto que está aqui? Vai colocar. Mas já receberam, alguém estava ligado aí. Tangerina, né? A pocã. É macaxeira também que fala, né? Como é que é? Mexerica, gente, não dá para falar de língua. Macaxeira é abóbora. Deixa para lá. Olha, melhor. Pareço que você melhor. A tangerina, quando você pega a tangerina, ela é o que? Ela é um fruto. Ela é uma fruta. Quando você descasca a tangerina, ela tem vários gomos. Assim é o fruto do Espírito. Ele é um fruto. E nesse fruto tem várias virtudes. Então por que é o fruto? Porque não tem como ter um e não ter outro.
Ou caso você hoje aqui descubra que você tenha uma virtude e falta alguma, está precisando buscar para que o Espírito Santo produza todas as virtudes do fruto em você. Aleluia. Então não são os frutos, é o fruto. O fruto, ele é gerado, ele é produzido, ou seja, é consequência. Eu ouvi alguém dizer, não me recordo agora o nome, mas que numa fábrica, todos os trabalhadores de uma fábrica que estão ali trabalhando, eles estão produzindo. Por exemplo, quem trabalha numa fábrica de madeira vai produzir móveis. Quem trabalha na área da costura vai produzir roupas. Porém, gerar, e quando você vê o termo no grego, eu me recordo agora, senão eu tinha anotado aqui, ele traz a mesma conotação de um ventre que gera. Por quê? Porque gera vida. E por mais que você possa produzir, você não pode gerar algo que você não tem. Por isso o fruto ele é gerado pelo Espírito Santo, porque o fruto parte dele, é da natureza dele, ele produz em você, ele gera em você. Então, essas virtudes do fruto do Espírito, conforme nós vemos que existe uma batalha em nós, da carne contra o Espírito, o fruto do Espírito, ele nos dá essas virtudes para que nós consigamos ter uma vida no Espírito, para que nós consigamos ter uma vida que agrada a Deus. Eu sei que nós somos pentecostais, mas a evidência que eu e que você somos cheios do Espírito Santo não são milagres que a gente vivencia. A evidência que eu e você somos cheios do Espírito Santo não é que eu falo em língua, não é que eu sou mais fervoroso no Espírito, não é que eu tenho mais dons, revelação, visão, não interessa. O que evidencia no crente que ele é cheio do Espírito Santo é a natureza do Espírito gerada nele. É o crente que tem o fruto do Espírito. Tanto que, quando nós vemos a igreja de Corinto, ela era a igreja que mais tinha dons. 1 Coríntios 1,7, ou 2 Coríntios, 1 Coríntios 1,7, Paulo diz assim, não falta dom nenhum em vocês. Vocês já têm todos os dons do Espírito. Só que quando ele escreve aos Coríntios, no versículo 1 Coríntios 3, versículo 1, ele diz assim, eu, irmãos, não pude falar como espirituais, mas eu tive que falar a vós como carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, a igreja que mais tinha dom era uma igreja que vivia na vida da carne. A evidência que eu sou cheio do Espírito não é pelos dons que eu possuo, mas é pelo fruto do Espírito gerado em mim. Nós somos conhecidos pelo fruto que é gerado. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 44, Jesus ele fala que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. João capítulo 13, versículo 35, nisso saberão que sois meus discípulos, quando você falar mais em língua. Não. Quando você pular mais, não. Quando amares uns aos outros. Então, é o fruto do Espírito que evidencia em nós que nós somos cheios do Espírito. Outra coisa interessante, as obras da carne, elas fazem o oposto do fruto do Espírito. E Paulo ele diz, como eu já disse, que esses que são guiados por uma vida na carnalidade não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o que vai te ajudar a ir para o céu não é o quanto de dom você tem.
Porque os dons, eles são, eu vou tentar explicar para você melhor. Os dons, ele é distribuído pelo Espírito para ser usado pela igreja na terra. Ferramentas. Já vem emolada, né? Hoje a gente tem que emular. São ferramentas, é uma capacitação que você recebe para quê? Para a edificação da igreja. Ou seja, então os dons, eles são usados para a edificação da igreja. Os dons são usados enquanto eu tenho uma vida terrena, mas o fruto te leva para o céu. Prova disso é que muitos naqueles dias, Mateus capítulo 7, vão dizer: Senhor, eu pregava, eu expulsava demônio, eu curava, tinha dom de cura. E ele vai fechar a porta e dizer: apartado de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Ou seja, andam segundo as obras da carne. Então, pode ter dom, mas isso não significa que vai para o céu. Agora vamos lá. O mesmo Paulo diz que nós temos que buscar os dons, que os dons são de suma importância e que os dons são uma capacitação usada para a igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que receberíamos poder para ser testemunha. Então os dons são importantes, mas o fruto do Espírito é o que evidencia na vida do crente que ele tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo. É por isso que qual é a exortação de Paulo? Andai no Espírito. Tenha uma vida com o Espírito. Dá aquela ideia da minha sombra, por exemplo. Aonde eu vou, ela está comigo. Ela está do meu lado. É por isso que Paulo usa esse termo. Andai no Espírito. Viva no Espírito. Tudo que faça, seja guiado pelo Espírito. O mesmo Paulo diz: quer comamos, ou quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então toda a minha vida, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ter o fruto produzido em mim significa que antes eu vivia pelos moldes da carne, agora eu vivo pelos moldes do Espírito. Eu tenho uma vida oposta à que eu tinha quando eu era do mundo, que eu era guiado pela carne. Agora, liberto do pecado, eu vivo segundo os padrões do Espírito Santo. Romanos capítulo 6, versículo 18: libertados do pecado, foste feitos filhos, servos da justiça. Então, através de uma vida de comunhão, de oração, de santificação, de leitura da palavra de Deus, o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais, nada menos é do que o caráter de Cristo gerado em nossa vida. Se você reparar em todas as 9 virtudes do fruto, que eu vou tentar falar bem rapidinho aqui com você. Se você reparar, e se você olhar para a pessoa de Cristo, você vai ver que quando o fruto é gerado no crente, ele tem a mesma característica. Ele tem o caráter de Cristo. Então, o Espírito produz em nós o que é da natureza dele. Produz em nós o caráter de Cristo. Esse é o verdadeiro avivamento. É ter a mudança de caráter pelo Espírito Santo de Deus. A vida do Espírito ajusta o crente ao padrão de comportamento ideal. E como eu disse, que é encontrado na própria pessoa de Cristo. Então vamos ver um pouco sobre essas virtudes, essas graças concedidas pelo Espírito. Ele começa a falar sobre o amor. E não por coincidência, o amor ele vem encabeçando essa lista. O amor, como algumas epígrafes trazem em 1 Coríntios 13, é o supremo dom. O amor, ele arrasta todas as virtudes do Espírito. Santo Agostinho falava que amor é a mãe de todas as virtudes do Espírito. 1 Coríntios 13 diz que agora, pois, permanecerão a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior desses é
o amor. Por quê? Um dia nós não precisaríamos mais da fé. A fé nós precisamos aqui, mas na eternidade nós não precisaremos mais. Um dia nós não precisaremos mais da esperança, mas o amor, ele existirá para a eternidade, porque ele é a essência de Deus. Deus é amor. Então ele começa pelo amor propositalmente. Lá no versículo 6, ele diz: pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor, o que importa é a fé que opera pelo amor. Versículo 13 e 14 ele diz: servi uns aos outros pelo amor, porque a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele resume toda a lei no amor. João capítulo 3, versículo 34: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros ameis. Então o amor, ele é o cabeça de tudo. Todas as virtudes do fruto, elas são geradas por causa e através do amor. E o amor aqui, interessante, nós estávamos começando esses dias, né, o presbítero é. Acho que o presbítero lá experimentava, né? E a gente começou a falar sobre os tipos de amor. A palavra grega para o amor tem muitas conotações, mas aqui é o amor ágape. É o amor de Deus produzido, gerado em nós. É o amor que não olha a circunstância, é o amor que não espera nada em troca. É o amor caridoso. Aleluia. O amor ao nosso próximo, o amor para com os outros, é afeição. Não é amor de amizade, não é amor de parentesco. Mas quando nós temos o amor produzido pelo Espírito em nós, nós temos o amor de Cristo produzido na nossa natureza. Não é vínculo familiar. Eu não amo porque alguém me dá algo em troca. É o amor que eu escolhi amar, porque eu tenho em mim o Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 13, 11, na parte B, diz assim, ó: o Deus de amor. 1 João 4,16 diz que Deus é amor. O que significa que Ele é o autor do amor. Ele é a fonte do amor. A natureza dele é amor. Então, para obter esse amor, é preciso nascer de Deus. Porque em Deus está o amor. Ele é a fonte. Sabe o que significa? Todo amor nasce nele. Não existe possibilidade fora dele. Ele é a natureza do amor. Então, é esse amor que o Espírito gera em nós. O amor, ele é a maior prova externa de que somos salvos. 1 João 3,14: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha, se você é cristão e você odeia o seu irmão, dobra seu joelho, repense os seus conceitos. Isso não condiz com o fruto, com o Espírito. O amor, ele cumpre toda a lei. Versículo 14 eu já li, vou repetir, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor é a motivação legítima da fé cristã. João, que era o apóstolo do amor e mais fala de amor, mais dos apóstolos que fala sobre amor, ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe o que é o amor de Deus? Desculpa eu falar isso para você, mas você sabia que você, eu já falei mais ou menos, mas você é mau. A sua natureza é má.
O amor de Deus, o que é o amor de Deus? O amor de Deus é, mesmo sendo mal, Ele oferecer a redenção. Se você, por um acaso, cometer um ato imperante à lei humana, você vai para um julgamento, e se você for considerado inocente, você vai ser inocentado. Agora com Deus não. Ele justifica o culpado. Ele bateu o martelo na eternidade e disse: ele está justificado. Para isso ele teve que descer, se fazer homem, se esvaziar de sua glória, sofrer o que eu e você sofremos, sentir as mesmas dores, as mesmas necessidades, os mesmos incômodos. Ele teve que chorar, ele teve que sangrar, ele teve que passar por tudo isso, para que hoje você pudesse ter o que Paulo diz: ele pegou a nossa culpa e cravou na cruz do Calvário. Esse é o amor de Deus. Não é amar quem me faz bem, é amar aquele que me faz mal. É incômodo, é espinhoso. É amar quem me incomoda, é amar quem não me ama. Segundo lugar, ele fala da alegria. A alegria é como se fosse o brilho de todas as virtudes. A alegria é o que no homem é produzido. A alegria do Espírito, o gozo do Espírito. Gente, crente, pelo amor de Deus, crente chato, não só vive mal-humorado. Eu não estou tudo com outro agora não, depois vocês falam. O crente tem que ser alegre. Já viu aquela pessoa que você para conversar com ela, a hora até passa. Uma pessoa boa de conversar, uma pessoa alegre, tem a alegria do Espírito. E essa alegria aqui, sabe o que é interessante? Ela não está pautada em circunstância. É diferente do que eu tenho me fazer alegre. É por isso que Abacuque fala, Abacuque 3, 17, 18. Abacuque, ele cita uma lista. Todo dia eu estava refletindo sobre isso. A vida de um judeu estava acabada. Se faltar ovelha, se faltar gado, se faltar mantimento, se faltar oliveira, se faltar uva, eu não tenho vinho, eu não tenho azeite. Azeite é para limpar ferida, azeite é para ungir morto, azeite é para vender, azeite é para fazer tudo. A ovelha produz a minha lã, a minha carne, o meu leite. Ou seja, ele está dizendo: se tudo faltar na minha vida, porém eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Exultarei. Porque o que te faz alegre não é o que você tem. O que te faz alegre é aquilo que o Espírito Santo produz em você. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre. Aí Paulo sabe que é um negócio complicado. Vou dizer de novo: alegrem-se. Sabe onde Paulo estava aqui? A epístola aos Filipenses é conhecido como a carta da alegria. É onde Paulo mais fala de alegria. É como você vai ver onde Paulo estava. Vou tentar mais ou menos descrever o cenário para você. Paulo, ele estava numa prisão de segurança máxima, pés e mãos acorrentados. E quando Roma prendia, você não tinha uma sentença de quando você iria morrer, você só sabia que ia morrer. Ou seja, Paulo está para ser decapitado. Não sabe quando. Decapitado, para quem sabe, arrancar a cabeça fora. Não sabe quando, pode ser amanhã. E é onde ele mais fala de alegria. Então eu entendo que não é a circunstância que me faz ser alegre. Não é o dinheiro que eu recebo. Não é, olha só, tem gente que quer fazer as coisas na obra de Deus se ela for elogiada. Tem gente que, se for elogiada no que faz, vai fazer bem, vai fazer alegre. Não é isso. É fazer sabendo o que eu faço para o dono da obra. Elogio não vai te motivar. As circunstâncias da vida não vai dizer quem você é. Quando você entender, como Abacuque diz: a minha alegria vem do Senhor. A minha alegria está na minha salvação. Eu sei que Ele já preparou uma morada para mim. Deixa aqui na terra faltar, deixa aqui na terra acabar, porque eu sei que no céu eu tenho um lugar. A
Aí, em terceiro, ele fala da paz. A paz é o reflexo da alegria. As virtudes, as virtudes do fruto, são interligadas. A paz é reflexo da alegria. Eu tenho paz porque eu não estou preocupado a ponto de tirar minha paz com as coisas terrenas. Eu sou alegre porque isso não me preocupa, então eu tenho paz de espírito. Não é como, por exemplo, o que o budismo ensina. Não é uma tranquilidade mental. Você vai para um lugar isolado, tem que ter silêncio, não pode ter gente falando, você tem que ter passado uma noite tranquila, não tem, se tiver dor de cabeça, toma um remedinho antes, vai lá, senta, tem que ser nessa posição, fecha os olhinhos e começa a meditar. É a tranquilidade mental que ele oferece. Mas Jesus disse assim lá em João 14: eu vos dou a paz, e não as dou como o mundo dá. Por quê? Porque isso é uma falsa paz. A paz que ele produz em nós é diferente. É por isso que crente é uma raça maluca, doida. Desculpa falar assim, mas vocês são tudo doidos. O cara está endividado, o cara está lascado, o cara está aqui, você não sabe nem como é que o cara está, mas ele está pregando, ele está louvando, ele está dando glória. Eu dando glória aqui, se você vai ver de repente, coitado, o cara passou o dia hoje que você não tem ideia. O cara passou o dia hoje e só Jesus sabe, mas está aqui dando glória, está aqui adorando, está aqui louvando, está aqui agradecendo. Sabe o que é isso? É porque ele tem paz de espírito, alegria do espírito. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, a paz dele, que excede todo o entendimento, está acima da razão e da lógica humana, guardará os vossos corações. Ela guarda o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem tem paz não vive ansioso. Quem tem paz não vive preocupado. A paz invade o nosso coração e ela faz com que sejamos agradecidos. Eu entendi isso quando eu li Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecido. Então, quando eu tenho a paz do Espírito Santo no meu coração, não importa o que eu passo, não importa o que eu vivo, eu sou agradecido. Aí, em quarto lugar, ele fala da longanimidade ou paciência. Eu acho que essa palavra aqui, quando inventaram ela, já inventaram mesmo pensando. Longanimidade. É ter um espírito longânimo. No grego, macrotomia. É longa resistência. É grande paciência. Isso aqui acho que pega a gente. É alguém que sabe esperar. Tem uns crentes, eu vejo oração que eu fico: Senhor, é agora, eu quero agora. Senhor, parece que Deus é um micro-ondas. Você bota comida, né? 3 minutos ela sai pronta. Deus, eu quero assim. Aí se Deus não responde hoje, já foge do foco, já foge do propósito. Não, tem que saber esperar. O longânimo, ele transforma a ira em serenidade. Ele troca a inquietude pela paciência, a pressa pela esperança. Quem é longânimo não se apressa em agir. É por isso que você tem que entender que Deus não faz quando você quer, na hora que você quer. Deus, ele é longânimo. Deus, ele é paciente. Deus, ele não age no cronos, no nosso tempo. Deus, ele age no tempo dele, na hora dele. 2 de Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns a tem como tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora, como ser longânimo na geração que a gente vive? Como ser paciente
na nossa geração. A gente tem uma comida pronta em 3 minutos. O camarada para de carro no fast food, né? Eu quero isso, vem prontinho para ele e come. Se a gente fala uns com os outros em segundos, até fora do Brasil, se tudo na nossa geração é para hoje, se nos ocupamos com muitas coisas, e quanto mais coisas nós nos ocupamos, com menos tempo nós ficamos, e aí nos tornamos cada vez mais apressados. E aí, como ser longânimo nessa geração? Só pelo fruto do Espírito gerado em nós. Quando eu olho para a vida de Abraão, por mais que ele tenha feito um filho com Agar, a ideia não foi dele, foi de Sara, mas ele gostou da ideia e fez. O erro não era ter um filho com a concubina. O erro foi ele querer apressar a promessa de Deus. O problema está lá até hoje. Quando você vê as guerras de Israel contra a Palestina, nada mais nada menos é do que descendência de Isaac contra a descendência de Ismael. Porque quando você se apressa em agir, quando você quer apressar a vontade e o propósito de Deus, não dá certo. Quem é longânimo não age pela emoção, age pela razão. Aí duas aqui que eu coloquei junto, é a benignidade e a bondade. Por quê? Quando eu lia isso, eu achava que era a mesma coisa. Eu achava que não tinha diferença. Agora, o que é benignidade? A benignidade são ações boas. Gentileza. Não tem uma palavrinha difícil aqui? Não sei nem o que é. A afabilidade. Também tem que ter o bom Paulo. É doçura, ficou mais fácil. Aí eu vou falar de novo para não achar que eu estou brincando com alguém. Porque tem crente que mal educado. Então, a benignidade, elas são ações, tá? Boas. Como eu disse, que a nossa natureza é má, mas Deus é bom. A bondade é você parecer com Deus. Lá em Gênesis, quando Deus cria tudo, Ele mesmo olha e Ele mesmo viu que era bom. Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, se eu não me engano, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus faz é bom. Então, quer se parecer com Deus? Comece a fazer coisas boas. A bondade, ela é a extensão da benignidade. A benignidade, ela é gerada no meu coração. A bondade é o meu ato. A benignidade é o que me motiva. A bondade é o que eu faço motivado pela benignidade. Você sabia que existe ações boas com intenções mais? Por exemplo, estou no meu trabalho, aí eu quero bajular meu chefe. Ele reclama que o outro funcionário não segura o elevador para ele. Isso não acontece no trabalho não, tá vendo? Aí quando ele passar, eu vou correr na frente para segurar o elevador. A ação é boa, não é? Segurar o elevador para alguém não é uma atitude boa, só que a intenção não é. É dar alguma coisa para alguém, é dar uma roupa, um alimento. Só que o que está me movendo a dar aquilo é aparecer, é mostrar que eu sou mais crente que alguém, como se isso fizesse alguém mais crente. Então, a bondade é o que a gente faz, a benignidade é o que nos move. Nem toda ação de bondade é feita pela benignidade. Depois ele fala sobre fé. Já estamos terminando.
ou fidelidade. Eu acho que o termo que mais se encaixa aqui é fidelidade. Porque quando você fala de fé, existem alguns tipos de fé. Por exemplo, existe uma fé natural. Todo homem tem dentro de si uma fé natural. Ele acredita em algo. Ele trabalha porque ele sabe que no final do mês ele vai receber. Ele tem fé naquilo. É por isso que você vê tanta gente buscando a Deus até de maneira errada. A necessidade que o homem tem de um Deus, mas ele busca de maneira errada. Existe um livro que o título é assim: Eu não tenho fé para ser ateu. Eu vi essa frase e achei interessante. Eu não tenho fé para ser ateu. Porque os caras creem que Deus não existe de uma maneira e tenta provar que Deus não existe. Eu nunca vi alguém querer provar a inexistência de alguma coisa. Se não existe, não existe. Eu tenho que provar que não existe. Você está aqui, está vendo o pastor Rodrigo não está? Eu preciso te provar que ele não está? Como é que eu provo a inexistência? Então, a fé natural, todo homem tem. Existe a fé salvífica. É a fé, por exemplo, descrita em Efésios 2:8, que a salvação, ela é pela graça, através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É a fé que recebemos quando aceitamos a Jesus, somos regenerados, nós temos a fé salvífica. A fé, quem é que crê na sua salvação? É a fé salvífica que é gerada em você. Gente, já estudo, tá? Mas eu sou pentecostal. Se daqui a pouco eu falar em língua aqui, você não esquenta não. Tem a fé como dom. Já estou aqui na terceira, né? Existe a fé como dom. 1 Coríntios 12, Paulo fala da fé como dom. É a fé que nos move a coisas sobrenaturais, milagres. É a fé em mim que me faz ser curado, por exemplo, de uma doença. É a fé como um dom. E a fé como fruto do Espírito, ou fidelidade, é ser fiel a Deus. É ter uma fé em nós a ponto de alguém ver Deus através de nós. É a nossa fidelidade. Se somos fiéis, somos obedientes. Somos fiéis ao caráter de Cristo. É ser fiel ao propósito de Deus. É fazer com que o Evangelho faça parte da minha vida. Eu sou fiel ao ponto de não negar a Cristo. Isso é fidelidade. Agora, eu não sei se você é desse crente. Na primeira topada, já murmura. Você é fiel a Deus. Lá, isso aqui tinha que falar de escatologia, porque quando vem a grande tribulação, quando a igreja subir para a glória, aqueles que ficar e não poder negar o nome de Jesus, a ponto, vamos supor que alguém pegue a mãe do outro e bota um facão no pescoço: se você não negar Jesus, eu vou matar. E você vê matar e não negar Jesus. É a fé que os mártires tiveram. É a fé que Paulo teve. É a fé que fez ele ser fiel, morrer, mas não negar o nome de Jesus. É fidelidade. Aí eu termino com as duas últimas: mansidão e domínio próprio. Também estão ligadas. Também estão interligadas. Então falamos de fidelidade. E agora vem essas duas, são 9. Ser fiel a Deus. Olha, estou difícil de sair da fidelidade. Aí eu tenho vergonha de falar que sou crente. Eu tenho vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Isso não é fidelidade. Vamos lá, mansidão e domínio próprio. Mateus capítulo 5, versículo 5. Diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra.
Jesus, ele era manso. Mateus 11:29, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão é brandura. Lá em Números fala que Moisés, pega Moisés na história. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Aí você está liderando, você era príncipe do Egito, tinha tudo do bom e do melhor, entre aspas, não estou falando de coisa espiritual. Era um dos herdeiros do trono de Faraó. Você larga tudo isso por causa de Deus. Agora você vai viver no deserto, você vai guiar um povo chato, murmurador. É interessante lá em, acho que é Êxodo 22, quando o povo passa pelo Mar Vermelho, o povo passa pelo Mar Vermelho, Deus fecha o mar, destrói os inimigos todos, eles passam a noite adorando a Deus, cantando, louvando. Miriam se empolga, começa a dançar, que coisa linda. No outro versículo, eles chegam no rio de Mara. Aí o rio é amargo, eles viram o mar se abrir e eles começam a murmurar por causa de um rio que tinha água amarga. Povo murmurador. Se não fosse Moisés o líder deles. Número 12:3 fala que Moisés era o mais manso de toda a terra. Ser manso no meio do povo desse é fácil? Ser manso é ter a força sob controle. Mas se a gente reparar, isso prejudicou Moisés lá na frente, né? Mesmo sendo o homem mais manso de toda a terra, o povo era tão chato que lá na frente ele fere a rocha e não entra na terra prometida. Então, é força sob controle. É não deixar de ser forte. Interessante é isso. Mas é controlar sua força. Sabe, dá vontade de ser gritar, de você falar. Não é que você não tenha vontade, irmão. Às vezes tem um tribulado que dá vontade de você. Mas é você controlar. É você controlar sua ira. Tem uma coisa que funciona. Quando viu um tribulado, uns abençoados desse aí na vida, der vontade de você explodir, você respira, conta de 1 até 3, até 10, até 20, conta até 100. Se terminar o número, você começa a contar em alfabeto romano, em número romano, conta até você não ter mais. Pronto. Porque às vezes, meu irmão, dá vontade de você sair. Não tem o termo que a gente usa, sair da graça? Mas não sai não, irmão. Crente que quer resolver tudo no grito é difícil. Que sejamos mansos. Ser manso é ser submisso. Está a imagem aqui, tá? O que está na imagem? Está o domínio próprio? Ô Gabriel, volta aí para a mansidão aí. Dá para voltar, Gabriel, para a mansidão? Vocês viram a imagem ali da mansidão? Ou não? Tinha várias ovelhas pastando, né? Então, porque o manso ele é atribuído aos animais que são obedientes, vamos dizer assim. Podem ser criados, se relacionar com o homem. O oposto de manso é animal o quê? Selvagem. Então, isso mostra que ser manso é ser submisso. Ser manso é ser humilde, é evitar o enfrentamento. Sofonias capítulo 2, versículo 3: buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Jesus, ele é descrito como ovelha, cordeiro mudo, porque a ovelha, ela caminhava para ser sacrificada em silêncio. A ovelha, bode não. Ai, tadinho do pastor, quando não é ovelha, quando é bode. Bode da cabeçada. O bode não gosta de ouvir, não. Você lembra lá no Moriá, quando Moisés está para sacrificar Abraão, desculpa, obrigado. Isso que é bom assistir ao do perto. Quando Moisés está para Abraão está para sacrificar Isaac, ele fala: Deus proverá para si o cordeiro. Quando chega na hora, ela não é um cordeiro, é um carneiro, correto?
Por que o carneiro está amarrado pelo chifre? Gente, quando é ovelha, você não tem problema. Ovelha, o pastor dá cajadada hoje, amanhã dá de novo com o pastor. Ela ouve a voz, ela é mansa. Então ser manso é ser submisso. Então enquanto a mansidão é força sobre controle, você já pensou, por exemplo, o homem ele domesticou muitos animais, por exemplo o cavalo. Se o cavalo usasse a força que ele tem, o homem iria domesticar o cavalo? Então é ter força sob controle. Agora, enquanto a mansidão é força sob controle, o domínio próprio, o próprio nome já diz, é dominar a si mesmo, é ter o domínio de si próprio. Isso é difícil. É ter autocontrole. Então, o autocontrole, ele vai nos auxiliar na mansidão. Porque como você pode ser manso sem ter controle de si mesmo? Enquanto ser manso envolve submissão, o domínio próprio envolve dominar a si próprio. É equilíbrio, é moderação, é saber se conter, se controlar. Na prática, bem fácil para a gente entender, é dizer não ao excesso. Parece coisa simples, parece coisa pouca, mas não é. O autocontrole é o freio que detém nossos impulsos, os nossos desejos. É a voz da razão sobrepondo a emoção. Quem não tem domínio próprio cai em vício, cai nas tentações. É não deixar ser dominado, mas é se dominar. Aí é lindo quando Paulo diz, lá em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É não ser dominado. O vício é a pessoa ser dominada por uma força maior que ela. Está pensando que se você for lá na Cracolândia e perguntar para a maioria lá se eles querem usar crack, eles querem? A maioria não quer, mas não consegue. Se você conversar com um morador de rua, ele vai chorar para você dizendo que não vê a família, dizendo que não passa um Natal com a família, dizendo que não quer estar ali, mas o vício domina ele. O vício faz com que ele seja dominado. É um dos exemplos que eu estou te dando. Agora, quando eu tenho domínio próprio, eu domino a mim mesmo. Eu domino as minhas ações, eu domino as minhas atitudes, eu domino a minha língua. Aí eu não faço o que eu quero, eu não falo o que dá vontade. Aí a gente fecha, Paulo termina dizendo: contra essas coisas não há lei. Ou seja, quando o cristão ele anda pelo Espírito, ele manifesta o seu fruto, ele já não precisa de lei externa para produzir atitudes e comportamentos que agradam a Deus. A lei era para fazer o homem mau a tomar atitudes que agradariam a Deus. Fora os mandamentos ali, quantos mandamentos tem na tábua? Os 10 mandamentos. Eu falei 10. A lei tinha 613 preceitos que todo judeu decora até hoje. A criança ela já crescia gravando cada preceito da lei. Era tudo para guiar alguém a ter os comportamentos que agradavam a Deus. Agora, quando nós somos guiados por isso aqui, quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração, e eu li em João 15 que ela limpa o nosso coração para que nós possamos produzir frutos. Quando esse fruto é produzido em mim, eu não preciso da lei. Eu não preciso mais dessa lei que me rege. Romanos 8,4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A permissão do pastor João Batista, se coloque de pé comigo, vamos orar. Espírito Santo de Deus, gera nesse crente o fruto do teu Espírito, nos conduza, Pai, até as mansões celestiais, em nome de Jesus, e para isso nós precisamos ter uma vida regida, pautada pelo teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, produz em nós o teu fruto, produz em nós o teu fruto, como semente que cai em terra boa, que essa palavra caia no nosso coração, que enraize em nossa alma, que cresça e que dê fruto para a vida eterna. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, nós te pedimos, tira de nós a preguiça, tira tudo aquilo que nos atrapalhe de ler tua palavra, tira tudo aquilo que nos atrapalhe de orar, tira tudo aquilo, Pai querido, tu me mostra que tem crente aqui, Pai, que está desanimado por causa das ações mas tu manda dizer que o teu Espírito hoje capacita, o teu Espírito hoje dirige, o teu Espírito hoje pode levar a uma nova vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, forma em nós o teu caráter, que possamos ser parecidos contigo a cada dia mais, que nós possamos ser cristãos não por apelido, mas por identidade. Espírito Santo, que assim como Eliseu passava, e só de passar alguém disse: eu vejo que esse homem, eu vejo que essa mulher que passa é homem, é mulher de Deus. Que as nossas ações mostrem que somos guiados pelo teu Espírito. Pai, aquele que está desanimado, cansado, segura na mão nessa noite. A tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A tua palavra diz: diga ao fraco, sou forte. A tua palavra diz que tu fortalece o cansado, tu levanta o caído. Só precisa de um pavio fumegando para que o teu fogo acenda essa brasa. Contempla esse coração que se culpa, esse coração cansado, frágil, desanimado, e enche de força agora, Espírito Santo. Enche de força agora pelo teu poder, pela tua ação, pela tua graça. Não é pela minha voz, não é pela minha capacidade que eu não tenho, mas é pela tua graça, é pelo teu propósito, é pelo teu querer, em nome de Jesus, Pai. Tira a ansiedade que atrapalha esse crente de ter uma personalidade, aquele que tem dupla, tripla personalidade, que hoje é bom, amanhã não consegue, que hoje é alegre e amanhã está mal-humorado. Em nome de Jesus, mexe agora, Pai. Tu nos conhece de dentro para fora. Pai, tu tem um mapa do nosso interior. A tua palavra diz que tu conhece as estrelas e as chama pelo nome. Quem dirá nós, Pai, que tu fez a tua imagem e semelhança? A tua palavra diz que antes de nós falarmos, tu já sabe o que vamos dizer. O salmista diz que todos os nossos dias estão contados. Tu sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Espírito Santo, tu conhece esse crente, essa crente. Revigora, dá força, e que teu Espírito Santo venha capacitar para que nós possamos ter uma vida dirigida, guiada, motivada pelo teu Espírito Santo. Nós te pedimos, te agradecemos, crendo no teu poder, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo produza em você a cada dia o fruto do Espírito Santo. Eu agradeço a minha oportunidade e peço que a igreja continue orando pela minha vida, em nome de Jesus.